Olá, bem-vindos! Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez pelo menos uma vez? O que acontece depois que a vida acaba? Essa é, talvez, a maior de todas as nossas inquietações. Uma dúvida que acompanha a humanidade desde sempre. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso e explorar as 5 grandes alternativas que o pensamento humano criou para tentar responder a essa questão do nosso destino final. E a questão é essa, bem direta, sem rodeios. Viveremos ou não viveremos findo esse grande dia? Não tem meio termo. É uma questão de vida ou de morte. É a alternativa suprema. Não é só uma firula filosófica, não. É a escolha que, no fundo, pode definir o sentido de tudo que a gente faz aqui. Mas espera aí, são tantas religiões, tantas filosofias, como é que a gente organiza esse mar de ideias? Bom, segundo o entendimento do Espiritismo, dá pra gente resumir tudo em 5 grandes doutrinas, 5 caminhos principais. E é por esses 5 caminhos que a gente vai passar agora para entender cada um deles. Então, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro a gente entende essa grande alternativa humana. Depois, vamos olhar para as 2 visões que dizem que tudo acaba aqui. Em seguida, para aquelas que falam de um Deus talvez um pouco distante, ou até um juiz. E por fim, a gente chega na ideia de uma alma que está sempre progredindo. Para fechar, a gente junta tudo num resumão para comparar as ideias. Ok, vamos começar com as ideias que são, digamos, mais definitivas. 2 visões que, mesmo vindo de lugares diferentes, chegam numa conclusão bem parecida. A de que, no fim, a nossa existência individual simplesmente acaba. Vamos falar das doutrinas materialista e panteísta. A diferença entre as duas é bem interessante. Para o materialismo, a coisa é simples. A nossa inteligência, a nossa consciência, tudo isso é só uma função do nosso cérebro, da matéria. Então, quando o corpo morre, a consciência se apaga junto. Acabou. Já o panteísmo tem uma poesia diferente. Ele diz que a nossa alma é tipo uma gota d'água tirada do oceano. A gente nasce e essa gota ganha uma individualidade temporária. Mas quando a gente morre, ela volta para o oceano, para a massa comum e perde essa identidade. E aqui vem o ponto-chave. De acordo com a análise espírita, apesar de serem ideias diferentes, as consequências morais acabam sendo as mesmas. Pensa bem, se essa vida é tudo o que existe, o que realmente importa? Os prazeres materiais viram a única realidade. Aqueles afetos profundos, a amizade e o amor, perdem a perspectiva de futuro. A morte vira uma ruptura total. E o sofrimento? Vira um problema sem solução. O que pode fazer com que o suicídio pareça, para alguns, uma saída até lógica. O dever com a sociedade também fica sem uma base muito sólida, né? Agora, saindo desse cenário do fim de tudo, a gente entra em outras 2 alternativas. 2 doutrinas que até acreditam em Deus e na alma, mas a relação entre eles, essa é bem particular. Vamos conhecer o deísmo e a chamada doutrina dogmática. O deísmo tem uma ideia bem famosa, a do Deus relojoeiro. Imagina que Deus é esse criador genial, que montou o universo com leis perfeitas, deu corda no relógio e pronto, deixou ele funcionando sozinho. Nesse cenário, Deus não interfere mais. Não existe providência divina, não tem intervenção. Basicamente, as criaturas estão por conta própria, para seguir as leis que foram criadas lá no começo. Já a doutrina dogmática vai por um caminho bem diferente. A ideia aqui é que a alma é criada no momento do nosso nascimento. A gente vive uma única vida e pronto. O que você fez, está feito. O seu destino é selado para sempre, de forma irrevogável. É céu ou inferno. Não tem uma terceira via, não tem progresso depois da morte. Uma única chance para definir toda a eternidade. Só que essa ideia de um destino eterno, fixo, decidido em uma única vida, ela acaba levantando umas questões bem complicadas, sabe? A análise espírita aponta vários pontos que parecem não fechar a conta do ponto de vista da lógica e principalmente da justiça divina. Vamos pensar juntos, qual seria o destino de uma criança que morre bebê sem tempo de fazer nem o bem nem o mal? E aquelas pessoas que nascem com deficiências intelectuais severas, que nem têm consciência dos próprios atos, como elas são julgadas? Onde está a justiça quando uns nascem em condições miseráveis com doenças, enquanto outros têm tudo? E mais, por que Deus criaria alguns seres já perfeitos, os anjos, e outros submetidos a provas duríssimas com enorme risco de falhar para sempre? São perguntas que, dentro dessa visão, ficam sem uma resposta muito clara. Pois é, e é exatamente para tentar dar uma resposta lógica a essas questões que a gente chega na 5ª e última alternativa.
Vamos entrar agora na doutrina espírita, que traz uma ideia bem diferente, a de uma alma que está sempre em progresso, em contínua evolução. Aqui a lógica é outra. Primeiro, a alma não é criada com o corpo, ela já existia antes e vai continuar existindo depois. Segundo, e isso é fundamental, todas as almas são criadas iguais, simples e ignorantes. Ninguém começa na frente. O ponto de partida é o mesmo para todo mundo. O progresso é infinito e depende do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. A vida no corpo, então, passa a ser vista não como a única chance, mas como uma etapa, uma fase temporária de aprendizado. Então, a jornada da alma seria mais ou menos assim. Ela começa simples, sem conhecimento. Para aprender e progredir, ela passa por várias vidas, várias experiências no corpo, o que a gente conhece como reencarnação. E conforme vai evoluindo, vai subindo de nível, digamos assim, passando a viver em mundos mais adiantados. É uma jornada sem fim em direção a uma perfeição relativa, sempre com base nas próprias escolhas. E lembra daquelas perguntas difíceis de antes, sobre o sofrimento, as desigualdades? Bom, aqui elas ganham uma nova perspectiva. Uma condição de sofrimento muito grande, como a de nascer com uma deficiência intelectual, por exemplo, não é vista como um castigo de Deus. Seria, na verdade, uma expiação, uma consequência de erros do passado, principalmente de abusos da inteligência em outras vidas. E muitas vezes é uma condição escolhida pela própria alma para poder reparar esses erros. Bom, passamos pelas 5 grandes alternativas. Foi bastante informação, né? Então, para a gente organizar tudo isso na cabeça, vamos colocar todas elas lado a lado agora num grande resumo. Olha só o quadro geral. A doutrina materialista, a alma é só um produto da matéria e o que vem depois da morte é a aniquilação total, o nada. A consequência, o foco vai todo para agora, para o prazer material. A panteísta, a alma é parte de um todo e depois da morte ela volta para esse todo, perdendo a individualidade. A deísta, a alma foi criada por um Deus que não se envolve mais, o futuro é incerto e a ideia-chave é que Deus é indiferente. A dogmática, a alma é criada no nascimento e depois da morte o destino é fixo, céu ou inferno. A sorte está selada, sem progresso. E por fim, a espírita, a alma já existia e continua progredindo sempre. A consequência aqui é uma enorme responsabilidade pessoal, mas também uma esperança que nunca acaba. E com isso, a gente fecha o círculo e volta para o começo, para uma grande pergunta. Depois de ver essas 5 alternativas que vão desde o nada absoluto até um progresso que não tem fim, a reflexão que fica é: qual dessas visões parece conversar melhor com a nossa razão e com o nosso sentimento? Qual delas parece preencher melhor as lacunas e acalmar as grandes inquietações que todo ser humano carrega? No final das contas, essa é uma resposta que cada um tem que encontrar por si.